Pinheiral, 16 de julho de 2019, 199ª sessão ordinária, no primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito, senhor secretário, que faça o chamado nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Magni Vicente Ferreira, Carmen Lúcia Costa Tubes, Jordácio Elias Mendonça, Luiz Carlos da Silva, Marco Antônio Pereira, Levi Bittencourt da Silva, Richard Code Brito, Mília Adriana Fonseca e Anderson Costa Alonso. Havendo quórum regimental, declaro instalados o trabalho e coloco em discussão a ata da 198ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de julho de 2019. Boa noite, presidente. Sim, vereador. Presidente, por favor, gostaria que fosse feito a retificação na pauta. Na parte que foi lida, eu acompanhei quando cheguei em casa ontem, estive aqui tendo ciência disso. Teve um erro por conta da minha ausência ontem. Aproveito a oportunidade também para me pedir desculpa. Eu tive um compromisso inadiável em outra comarca. Infelizmente, não pude comparecer para a sessão. Mas estive aqui no período do almoço, por volta de 1h30, que fui convidado pelo secretário Wanderson, que é o secretário de Finanças, como também eu estava presente o secretário de Administração, o Wagner. E os dois secretários, diretamente o Wanderson, me apresentou o projeto de lei que foi protocolado através de mensagem nessa casa ontem, com pedido de requerimento de urgência, e foi numerado como projeto de lei de número 29 de 2019. Esse projeto de lei, presidente, sabemos que ele trata exatamente de uma modificação com relação ao fundo de previdência do nosso município. Então, presidente, nós sabemos que é o fundo de previdência que é o responsável pelo pagamento das pensões e aposentadorias dos servidores do nosso município. E eu entendi, presidente, apesar de já ter ocorrido outras discussões, outras reuniões, quando eu estava líder de governo aqui nessa casa, entre eu e o secretário, eu vejo a preocupação do secretário, de extrema necessidade de manter as contas ajustadas, manter essas contas acordadas. Porém, a gente precisa analisar o processo com muita cautela. Ele me deu a cópia do processo ontem, aqui na reunião. Ele tentou me explicou dentro do entendimento dele. Eu, presidente, por militar na esfera do direito, com o direito administrativo, com o direito previdenciário, eu tenho certeza, presidente, da necessidade de eu ter que analisar essa matéria com mais calma, como todos nós aqui devemos fazer isso. É de extrema importância que a gente faça isso. E por conta disso, eu não consegui, de forma alguma, não teria tempo hábil para que eu apresentasse o meu parecer. Então, eu não apresentei parecer favorável ontem, também não apresentei parecer contrário, e que os pareceres a gente faz antes da sessão sempre, mas não consegui finalizar o meu parecer, porque eu não consigo fazer isso dentro de 30 dias. Eu não acredito que eu consiga fazer isso nem dentro de 60 dias, porque eu vou ter que ouvir a opinião dos nobres colegas aqui. Tenho certeza que todos vocês vão ter muita preocupação com a matéria, que é uma matéria muito importante. Ela está sendo discutida hoje, a nível nacional. Nós estamos discutindo, está sendo discutido na Câmara dos Deputados, teve a primeira aprovação, mas ainda tem muito o que ser discutido dentro da matéria da reforma da Previdência, e a gente não pode tratar do mesmo assunto. A proporção é diferente, mas é a mesma matéria. A gente não pode tratar dessa matéria aqui, eu não consigo fazer isso com 2 dias. Então, peço o entendimento do presidente
para que faça a retificação na ata. E meu muito obrigado, presidente. Vereador, vai ser feita a retificação na ata. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declara aprovado e determina o secretário que lê o expediente. Indicação número 156 de 2019. Pela ordem. Com emenda, né, presidente? Por favor. Senhor? Com emenda, por favor. Está ok. Indicação número 156 de 2019. Anderson Costa Alonso, vereador com assento nesta colina da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja promovida a substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública na Avenida Nilton Pena Botelho, próximo à subida de acesso à Academia da Saúde, no bairro Três Poços. Justificativa. A presente proposição justifica-se diante da insegurança e os perigos ocasionados pela ausência de iluminação pública adequada. Atualmente é possível identificar grande falha e precariedade na iluminação pública referente ao trecho de subida da Academia da Saúde no bairro Três Poços. Note-se que vários postes se encontram com lâmpadas queimadas, fazendo com que a população fique muitas vezes exposta ao desconforto e aos perigos que a escuridão oferece, sendo necessário, portanto, aludida providência com a maior brevidade possível. Cumpre ainda ressaltar que a tal solicitação foi pleiteada pelo autor da presente proposição através da indicação 160/2018, apresentada no ano de 2018. Sala de Sessões, 16 de julho de 2019, Anderson Costa Alonso, vereador. Indicação número 157 de 2019. Anderson Costa Alonso, vereador com assento nesta colina da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja promovida a instalação de iluminação na placa de boas-vindas fixada na entrada no município de Pinheiral do bairro Três Poços. Justificativa. Logo na entrada do nosso município, acessada pelo bairro Três Poços, podemos identificar uma grande placa com os dizeres "Bem-vindo a Pinheiral". Tal monumento, todavia, encontra-se desprovido de iluminação, fazendo necessária a propositura da presente indicação, com o intuito de valorizar a entrada em nosso território, bem como também promover a segurança necessária para a população que trafega por esta região no período noturno. Registre ainda que tal medida já foi pleiteada pelo autor da presente proposição no ano de 2018, através da indicação número 159 de 2018. Sala de Sessões, 16 de julho de 2019, Anderson Costa Alonso, vereador. Indicação número 158 de 2019. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nesta colina da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja procedida a reforma dos pontos de ônibus localizados no bairro Vale Verde. Justificativa. A indicação apresentada nesta oportunidade tem em seu escopo a reivindicação dos cidadãos que utilizam o ponto de ônibus no bairro Vale Verde. Grande parte da população local faz uso do transporte coletivo diariamente, utilizando como forma de deslocamento para inúmeras atividades no cotidiano, como trabalho, estudo, entre outras necessidades diárias. Portanto, deve-se destacar a necessidade de reforma do mencionado ponto de ônibus, uma vez que o mesmo oferece estrutura e conforto que a população anseia e merece, carecendo de reestruturação tanto em sua cobertura quanto nos bancos e no sistema de iluminação. Cumpre ainda registrar que o vereador autor da presente proposição, mediante indicações 27 de 2017, 46 de 2018, já havia pleiteado tal medida nos anos 2017 e 2018. Sala de Sessões, 16 de julho de 2019, Jordácio Elias Mendonça, vereador. Boa noite, presidente. Mais uma vez pela ordem. Gostaria de estar apresentando agora um requerimento verbal, com base no artigo 90, parágrafo 2º, inciso 7, como também no artigo 124, parágrafo 1º, inciso 6. Presidente, o requerimento, o corpo do meu requerimento, é exatamente para tratar, solicitar aqui, presidente, que Vossa Excelência coloque em votação o meu requerimento, para a gente analisar, né, eu estou fazendo um pedido aqui, encarecidamente, vocês podem ter certeza que os servidores do município, todos os servidores concursados, os servidores aposentados, os pensionistas desses servidores, todos esses servidores, inclusive os seus dependentes econômicos, que têm direito a estar recebendo as pensões, eles vão ficar muito gratos com essa casa, presidente, porque é necessário que a gente tire de pauta esse projeto de lei. Não estou aqui, de forma alguma, presidente,
fazendo oposição, até porque Vossas Excelências sabem que eu estive 2 anos aqui na frente dessa Câmara como líder de governo do atual governo, o excelentíssimo Edinardo Barbosa, nosso prefeito, meu prefeito também, né? Eu não só estive líder de governo, como apoiei ele nas eleições. Mas eu entendo que a matéria precisa de uma análise mais profunda, de uma análise com maior seriedade, não de forma alguma dizendo que não foi feito isso, até por conta da gente ter tomado conhecimento dessa matéria só na terça-feira. Eu, inclusive, tomei conhecimento da matéria do projeto em si ontem, depois de 1h30 da tarde. Já houve, né, como eu falei anteriormente aqui, discussões, conversa entre eu e o secretário de Finanças. Sim, não tive oportunidade, presidente, para discutir isso com o secretário de administração do nosso município, com o secretário de governo do nosso município, com o gestor do fundo de previdência do nosso município. Não tivemos oportunidade. E, principalmente, precisamos fazer uma consulta aos sindicatos de classe, ao sindicato dos servidores públicos do nosso município. Precisamos fazer, presidente, precisamos fazer uma consulta ao sindicato dos professores, professores esses que já são extremamente massacrados. Você imagina lá no futuro, esses professores virarem para nós que nós vamos sair daqui. Se formos reeleitos, poderemos ficar mais um mandato. Mas uma hora vamos sair. Vereador Levi, está aqui? Vereador, vamos botar em votação o seu requerimento. Tá. Só para finalizar, presidente. Esses servidores, presidente, eles não são passageiros. Vão ficar no mínimo as mulheres 30 anos e os homens 35 anos, se não acontecer qualquer fatalidade anterior a isso. Então, pensando nisso, por conta da tramitação da reforma da Previdência, que está aí, todos nós sabemos a guerrilha que está lá em Brasília, e onde tem diversos representantes nossos, do povo, a favor e contra, também precisamos analisar isso aqui. E lá eles estão defendendo a economia da Previdência. Essa matéria nossa, ela não está defendendo a economia da Previdência. Ela está gerando um gasto de 2%. Não adianta a gente, hoje eu não consigo, a minha visão é que vai passar a existir esse gasto de 2%. Então temos que analisar se essa economia ela vai ser válida ou se a gente vai estar tampando o sol com a peneira e causar um prejuízo para os servidores que são titulares. São pessoas que passaram por uma admissão de concurso, foram aprovados, esperaram ansiosamente até ser chamados. Então temos que ter a responsabilidade com relação a isso. Eu peço o apoio e o voto dos nobres vereadores. Muito obrigado. Em discussão e votação, solicitação e análise do projeto 29 de 2019 do vereador Magno Vicente Ferreira. Em discussão. Presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público que nos assiste. Presidente, eu votei na mensagem ontem. Se o requerimento for reprovado, eu vou votar outra vez na mensagem. Mas eu penso que quando o vereador não entende bem uma matéria, é justo que os vereadores aprovem o pedido para ele entender melhor essa matéria. Nós vamos sair de recesso, né, presidente? 15 dias. 15 dias, 20 dias, dá muito bem para o vereador analisar a matéria. Então, eu vou votar a favor do requerimento. Se o requerimento for reprovado, eu vou continuar com o meu voto a favor da matéria. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento continuam como estão. 1, 2, 3, 4 a 3. O requerimento do vereador foi reprovado. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. E convido o vereador Magno para que faça uso da palavra por 10 minutos.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, população presente, servidor, professor Fernando, servidora aqui dessa casa, Lívia, população que nos acompanha através das redes sociais. Presidente, senhores vereadores, agradeço o voto do vereador Luiz Enfermeiro, do vereador Levi e respeito o voto dos demais vereadores. Não menosprezando, senhores vereadores, a opinião de nenhum de vocês, mas eu gostaria de expressar aqui a minha insatisfação e a minha motivação pela qual eu não irei votar a favor desse projeto de lei hoje, que é o projeto 29 de 2009. Esse projeto de lei, eu serei breve, até por conta do prazo, do tempo, que tem que ser cronometrado, eu estou fazendo aqui. O prefeito manda para essa casa uma mensagem, que eu tenho certeza que foi analisado pelos técnicos esses que eu respeito e muito, todos os secretários da pasta do prefeito, mas eu acho que tem que ser necessário, né, de extrema necessidade, nós avaliarmos principalmente as matérias que possam impactar no futuro dos servidores do nosso município. Precisamos economizar? Precisamos. Todo o país hoje está visando, né, uma gestão com maior austeridade possível, uma gestão mais enxuta possível. Tem governo que está fazendo só o feijão com arroz, né, não deixando faltar na educação e na saúde, que é uma das coisas mais importantes. Mas imaginem vocês o quanto a gente não vai adoecer se isso vier a acontecer aqui não, a nível da nossa cidade, e lá no futuro isso não der certo, que esse futuro, quando a gente fala de análise de fundo de previdência, de fundo de pensões, de previdência social, está aí o presidente Bolsonaro hoje sendo apedrejado, no bom sentido, entre aspas, no bom sentido, não entre aspas, né, por grande parte dos políticos do nosso país e da população também, exatamente por estar analisando a necessidade de você economizar, mas lá na Previdência, no direito previdenciário, que eu tenho certeza que é necessário que sejam feitas reformas. Né, a gente tem nossas concordâncias com certas matérias, discorda com muitas outras, mas é extremamente necessário que a gente avalie um projeto que venha tratar do futuro do Fundo de Previdência, do Pinheiral Prev, da nossa cidade. É extremamente importante que a gente lembre que aqui tem diversos professores que foram alunos, eu tenho certeza, acredito eu que o vereador mais maduro na casa, o vereador com maior experiência, é o vereador Levi Bittencourt. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ele deve ter uma passagem aí de um professor que tenha sido dele, ou da esposa dele, ou então, no mínimo, do filho mais velho dele. E esses professores, tem muitos vivos. Os meus, mais de 95% estão vivos. Tivemos exemplo no estado do Rio de Janeiro. Agora há pouco, por falta de responsabilidade com a administração, olha o sacrifício que o município, que o estado passou, a quantidade de professores do estado. Os primeiros a serem prejudicados são os aposentados e pensionistas, que não estão na atividade. Chegou ao ponto de até os ativos serem prejudicados. Então, eu não posso, senhores vereadores, deixar de expressar aqui a minha revolta, a minha insatisfação com uma matéria dessa. Sou contra o projeto de imediato, gostaria de ter oportunidade de conversar mais com o secretário, de estar sentando com os secretários responsáveis, principalmente pela pasta, de estar conversando com o sindicato dos professores, com o sindicato do servidor público do município de Pinheiral, porque quando a gente fala de Pinheiral Prev, a gente fala de toda a rede pública, tanto os concursados, como aqueles que têm estabilidade. Né? Quando eu digo estabilidade, são aqueles que
que são administrados pelo Fundo de Previdência. Então, eu tenho certeza da necessidade e da importância disso. É por conta disso que eu estou votando. Não estou votando aqui para fazer politicagem de forma alguma, não vou faltar com respeito com ninguém que trabalhou na matéria, mas é necessário que se reavalie isso. Vou deixar claro que vai ser aprovado, eu vou entrar com ação cabível, e eu tenho certeza que leve 1 ano, 2 anos ou 10 anos, eu vou conseguir a inconstitucionalidade dessa lei. Ainda que tenha, se você pegar a portaria, que eu tenho conhecimento, e trabalho com ela, também, se a gente pegar a portaria de número 402, desculpa pelo erro, se eu pegar a portaria do Ministério da Previdência Social, de número 402, de 10 de dezembro de 2008, no seu artigo 15, ela realmente, ela autoriza para a cobertura de despesas do regime próprio de previdência social, poderá ser estabelecida em lei taxa de administração de até 2 pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativo ao exercício financeiro anterior, e tem suas observações. Só que para que se faça isso, é extremamente necessário termos a responsabilidade de fazer, mediante ao município, como também podemos solicitar através aqui da casa, uma projeção de estabilidade financeira. Isso é extremamente necessário. Precisamos fazer essa projeção, precisamos saber qual é a realidade, né, com a situação econômica do fundo. E isso ocorreu, foi feito. Essa avaliação, quem fez desse ano, foi a Caixa Econômica. Vou falar da última, que é o mais importante. Quando se faz a avaliação para analisar, né, a projeção de estabilidade financeira, que nada mais é que envolver, né, o equilíbrio financeiro e atuarial, é só a gente ir lá na Constituição Federal, no artigo 40, caput da Constituição, da nossa Carta Magna, a gente vai ver que é extremamente fazer essa análise com base nesses princípios constitucionais. Constam lá a informação e a necessidade, né, da responsabilidade do gestor. Então, o parecer técnico com relação ao estudo do impacto financeiro, realizado pela Caixa Econômica, diz o seguinte para o nosso município: considerando as informações disponibilizadas pelos gestores do plano, a rentabilidade anual auferida pelo plano de benefícios foi de 8,34%, tomando como índice de correção IPCA, não superando, então, a meta atuarial, que foi de 9,98%. Apesar da rentabilidade ter sido inferior à meta atuarial, sugerimos a manutenção da meta atuarial para o ano de 2019, devendo ser revista na próxima avaliação atuarial, caso persista dificuldade de atingir essa meta. O patrimônio constituído do regime próprio de previdência, em 31 de dezembro de 2018, informação essa, dada a Caixa Econômica pelos servidores, totaliza R$ 46.616.219,95. Lá naquela época, 31 de dezembro, já tínhamos um financiamento de dívida, no valor de R$ 2.658.999, que foi uma guerra para ser aprovado aqui dentro dessa casa. Já tínhamos dívida. E todos nós aqui ficamos extremamente preocupados, inclusive eu, com a situação do parcelamento. Preocupamos quanto tempo vai levar para ser aprovado, nos preocupa para ser efetuado o pagamento, se teríamos condições e se as contribuições atuais seriam pagas. Isso aconteceu aqui. Ativo financeiro, 43.957. Conforme informações dos representantes do regime próprio de previdência social, as contribuições são definidas da seguinte forma:
Contribuição mensal dos servidores ativos, 11%. Todos os servidores, 11%. Contribuição mensal do município, 17,90%. É uma diferença que nós sabemos que qualquer valor que se reduza, qual é a minha preocupação aqui? Que amanhã, para que se mantenha o que vai se tirar, os 2% aqui, o que vai ser retirado agora do fundo, precisa aumentar de 11%, não está aqui na proposta. Mas existe a grande possibilidade disso acontecer. Aconteceu no estado do Rio. Ficamos sem pagamento para os servidores do estado do Rio de Janeiro. Então, isso que eu não quero que aconteça no meu município. O que depender de mim, eu vou brigar por isso. E eu gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores. Em respeito à opinião de todos, acho que a gente deveria analisar melhor a matéria. Finalizando o parecer, a avaliação atuarial apurou que para o custeio do plano de benefício é necessário que as contribuições dos servidores do governo municipal somem 24,24% da folha de remuneração de contribuição dos servidores ativos, sendo a do servidor de no mínimo 11, conforme legislação de 10.887, de 21 de junho de 2004. As outras informações, na minha opinião, né, está aqui, eu tenho a documentação para disponibilizar para quem precisar, deixa claro, tá, que para a projeção até 2044, porque não se faz projeção para fundo de pensões, para regime próprio de previdência, não se faz de forma alguma cálculo para 4 anos, para 1 ano e meio, para 2 anos ou para 10 anos. Projeções de tal nível está lá. Tem que se analisar o equilíbrio financeiro e atuarial, com base no artigo 40 da Constituição Federal. São projeções a longo prazo. A projeção do equilíbrio financeiro, ela é feita realmente para 1 ano. Projeção atuarial a longo prazo. Então, preciso analisar se a realidade do superávit hoje vai suprir, vai dar continuidade para fazer a manutenção das pensões, dos pagamentos lá na frente. Lembramos que o nosso município, é fácil a gente analisar, que hoje o município, o fundo de previdência, está dentro de uma estabilidade financeira, porque o nosso município tem apenas 24 anos. É um garoto. E se a gente analisar a realidade, né, a regra, melhor dizendo, e não a exceção, um garoto de 24 anos não aposenta. Dentro da regra, um garoto de 24 anos não morre e deixa pensão para ninguém. Mas temos a exceção, que dentro da exceção acontece sim, do garoto de 24 anos ficar impossibilitado de trabalhar e precisar do auxílio-doença, acontecer um acidente de trabalho e houver a necessidade de que o município pague o auxílio por acidente de trabalho, como também ocorre as fatalidades dos óbitos. Não nascemos aqui, não estamos aqui para a vida toda. Então precisamos analisar essa projeção, fazer a base mantendo as duas obrigações constitucionais, equilíbrio financeiro e atuarial. O equilíbrio atuarial, eu garanto para vocês que não tem que ter exceção, na minha opinião. É projeção para 30, 40, 50 anos, que é o momento que o servidor público, servidor esse, que trabalha hoje no município de Pinheiral e que passou no concurso para o município de Pinheiral, só vai ter condições de receber as suas pensões se ele viver, se Deus abençoe e dar vida longa para ele. Ele vai necessitar disso depois de 30 ou 35 anos de trabalho. Nós estamos aqui de passagem, iremos embora. Agora, eu tenho certeza, eu tenho uma responsabilidade com esse município e com qualquer outro lugar que eu vier trabalhar ou participar de administração pública. Eu não vou conseguir, de forma alguma, andar de cabeça erguida, sabendo que vai passar o professor Antônio Manel João, o Gari Antônio Manel João, o pintor da escola, o porteiro da escola, o fisioterapeuta, o médico veterinário, passando em frente à minha casa, eu morando numa maravilhosa casa, ele sabendo que eu estive aqui dentro dessa casa e não defendi essa matéria. Matéria essa que é importante, senhores vereadores. Vereador. É muito importante, estou finalizando, presidente, mais 2 segundos. 10 segundos.
A matéria é extremamente importante, a gente precisa fazer uma análise. Eu agradeço a compreensão de todos os vereadores, respeito a opinião de todos os senhores, vocês podem ter certeza disso, mas gostaria muito que fosse feita uma análise. Ainda assim, sabemos também que podemos ir até o prefeito e conversar com ele futuramente com relação a isso. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Gostaria de convidar o vereador Marco Antônio para que faça uso da palavra por 10 minutos. Presidente, gostaria que se você me desse autorizasse conversar no meu assento. Fica à vontade, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Hoje eu venho aqui deixar um desabafo aqui, cara, que vem acontecendo na Secretaria de Educação. Teve um fato que aconteceu na creche Maria Isabel, que uma mãe, ela é funcionária, auxiliar de creche, que nesse período agora as creches estão em recesso. Então a mãe, às vezes, ela trabalha e a creche que a filha dela fica está em recesso. Então eles reúnem as crianças, colocam numa creche só. E essa mãe levou, ela trabalha na creche, levou a menina, só que a menina chegou lá só pessoas estranhas. A menina não ficou transtornada. E a mãe da menina pediu à diretora Aziza que se ela pudesse ficar com a menina na sala que ela estava trabalhando, entendeu? Ou ela ficar na sala da menina. E a Aziza atendeu ela muito bem, falou assim, olha, isso não está na minha autorização. Aí ligou para a dona Regina. E a dona Regina pegou, não autorizou, e a Aziza falou, olha, se você quiser, vai lá, conversa com a dona Regina. E isso nela chegar na secretaria, isso não é a primeira, não. Já umas 5 ou 6 reclamações que eu fico sabendo que o quê? Que a dona Regina não tem educação para tratar as pessoas. Ela disse para a menina que o seguinte, para a mãe da criança, porque falou diretamente assim, por que ela não paga, entendeu, uma pessoa para tomar conta da criança? Era só ela aumentar o salário. Aumenta o salário da funcionária lá, que de repente dava para ela pagar. Então, assim, não tem um pingo de educação, não tem consideração com o prefeito que sai 4 horas da manhã direto para Brasília, às vezes nem dorme direito, e a pessoa às vezes está em casa numa boa, cochilando, tranquilinha, acorda às 7 horas, e o cara sai daqui lutando para fazer um bom governo, e tem umas pessoas dessas no governo atrapalhando. Não tem coragem de vir para a rua, para enfrentar a população, porque não tem credibilidade. Aí fica fazendo o quê? Não tem um pingo de consideração. As pessoas vão lá procurar ela para pegar informação, fica brindando o secretário, não deixa, quer saber o que a pessoa quer ir lá conversar com o secretário, não é com ela. Então não tem um pingo de educação. E tem vereadores aqui também que já passou por isso. Então assim, eu acho, cara, que ela está de idade, está cansada, fica em casa, é aposentada, fica em casa, não tem estresse, vai dar lucro para Light, fica em casa assistindo a sessão da tarde, entendeu? Dá lucro para Light, melhor do que ficar lá na Secretaria de Educação, fazendo o quê? Cara, puxando para trás. Uma parte, vereador. Concordo com o senhor com o desabafo, já aconteceu também comigo. Eu acho que as pessoas que estão à frente de qualquer órgão público, não somente prefeitura, como polícia, tem que saber tratar as pessoas. Eu acho que dar um jeito na situação era o mais fácil. Porque se a mãe levou, qual mãe quer levar uma criança para o trabalho? Nenhuma mãe. Então, se a mãe levou porque ela precisava de levar, agora não podia essa pessoa que atendeu essa mãe dar um jeito para resolver a situação. Então prefere dizer não e que a pessoa se vire, como o senhor falou, contrate uma pessoa para ficar, e a pessoa não tem condições nenhuma de pagar uma pessoa para ficar, ou às vezes não tem ninguém da família para ficar. É um absurdo. Tem que ser chamada a atenção, sim, e é bom que o senhor fale em público, porque e fale o nome, porque essas pessoas têm que ser educadas com a população de Pinheiral. Eles merecem, sim, porque eles estão recebendo para isso. Eles não estão ali de graça, prestando serviço comunitário, não. Eles estão, no final do mês, o dinheirinho está lá no banco. Então, é obrigado a tratar bem o munícipe. Obrigado, vereador. Principalmente, e outra coisa, você tratar as pessoas bem é um dever da gente, ainda mais com dinheiro público. Aí fica fazendo isso aí, rapaz, a gente fica com vergonha. A pessoa te procura e você fica com vergonha.
Eu sei que o Fernando Toquinho está lá agora como secretário, entrou agora, já é um pepino que ele vai segurar, porque tem umas pessoas que elas acham que, eu tenho uma formação daqui e dali, eu não preciso mais de nada. Então não fica lá, fica em casa. Está cansada, está esgotada, não tem paciência para lidar com o ser humano? O prefeito tem que arrumar um lugar para ficar lá no 5, num canto qualquer, para abrir porteira, fechar a porteira, para não lidar com o ser humano. Então, acho assim, que essa reclamação que eu estou fazendo aqui agora não é uma crítica, não. É para eles fazer o quê? Consertar. Porque não é a primeira vez que acontece isso, não. Então, assim, não tem nada contra a Ziza, ela estava recebendo ordem. Agora, a dona Regina, é brincadeira, chegar lá e atender a menina igual ela atendeu. Então, a menina foi lá para buscar uma solução. Não tem um pingo de senso para fazer o quê? Para ajudar. Então, ela está no lugar errado. Então, assim, o meu desabafo é esse. Entendeu? Acho que lá não é o lugar para ela. Tem que ter educação para tratar o ser humano. Até porque ela é paga com dinheiro público. Muito obrigado. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente, público que nos assiste. Gostaria de falar sobre a Rua Lima. Hoje tivemos uma conversa muito boa com o prefeito. Ele me disse que a Light já entrou em acordo com a Light e vai fazer a ligação da rede da Rua Lima. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, processo administrativo número 251 de 2019. Relator, Richard Cor de Brito. Relatório. Vem esta comissão para aparecer o pleito entabulado nos autos do processo administrativo número 251 de 2019, feito por Fabrício Guilherme da Silva, proprietário do Instituto Vitae, pugnando por solicitação de sessão do plenário para a realização de demonstração e divulgação do curso de técnicas de auxiliares administrativo. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie, impede de destacar que o pleito formulado nos autos do processo administrativo 251/2019 se apresenta viável, devendo, contudo, ser observado alguns cuidados conforme demonstra a seguir. Existem 3 situações em que é possível o empréstimo do plenário com sua galeria. 1. No caso de finalidades puramente institucionais ou de forte carga de interesse público envolvido, porém, somente por deliberação plenária, nos termos do artigo 9º, caput, inciso 10º, artigo 46 da resolução número de 14 de dezembro de 2000, do Regimento Interno. 2. No caso de manifestações físicas e culturais e aos partidos políticos com estatuto devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, que terão direito à utilização gratuita do local para a realização de suas apresentações, reuniões ou convenções, responsabilizando-os pelos danos causados com a realização do evento solicitado. Entendendo? Seguindo o exemplo anterior, terá que haver deliberação plenária, nos termos do inciso 10º, artigo 46 do Regimento Interno. 3. No caso de recesso regulamentado legislativo, onde a concessão do uso do plenário, conjugado com a sua galeria, dependerá somente do consentimento do presidente da diligência. Inteligência do parágrafo 3º, artigo 9º, da resolução número 10, de 14 de dezembro de 2000. No presente caso, verifique-se que uma situação encampada pelo artigo 9º, caput do Regimento Interno, primeira das situações descritas supra, logo atendo ao comando que emerge ao referido artigo, não existe óbice jurídico ao pleito tabulado pela parte, impondo tão somente estrita observância nas restrições ponderadas acima. Nesta sendo, uma vez atendidas as premissas arguidas acima, voto pela sua aprovação do pleito. Richard Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 16 de julho de 2019. Richard Cor de Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmen Lúcia Costa Tubes, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permanece comissão. Aprovado por 7 votos a 0. Em discussão e votação única, solicitação de sessão do plenário para realização de demonstração e divulgação de cursos técnicos de auxiliares e administrativo, no termos do processo administrativo 251 de 2019. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permanece comissão. Aprovado por 7 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 29 de 2019, que altera e acrescenta dispositivos da lei 529 de 23 de dezembro de 2009 e determina outras providências. Em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Público nos acompanha através do TV Câmara.
Senhor presidente, fui procurado pelo Wanderson, secretário de Finanças, e o Wagner, secretário de Administração, referente ao projeto que está sendo votado agora. Minha preocupação, juntamente com o vereador Levi, quando eu tive na sua sala, presidente, para saber desse projeto, era se isso descontaria de algum servidor aposentado, descontaria alguma porcentagem, se isso é doer no bolso, vamos dizer a frase mais correta, no bolso de algum aposentado da cidade de Pinheiral. E fui informado que não, e realmente não vai, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que o fundo de previdência que nós temos aqui na nossa cidade, que chama INPE, ele hoje, ele tem uma despesa, e essa despesa, ela é feita pela prefeitura. Quem banca essa despesa é a prefeitura. O que ele me afirmou que praticamente, se não são todas, a maioria das cidades da nossa região, aqui do estado do Rio de Janeiro, eles têm esse projeto e todos eles descontam esses 2% para que a própria Previdência faça a manutenção do INPE. Então, o que eu entendi é que não está retirando nenhum centavo de nenhum servidor público, minha preocupação era essa, isso eu tenho certeza que não vai acontecer. Hoje, o que acontece? Da arrecadação do INPE, eles vão tirar 2%, que somente pode ser gasto dentro da manutenção do fundo. Não pode esses 2% ser desviado para nenhuma outra secretaria e não pode ser usado com nada mais com a manutenção do que com a manutenção da Previdência, de Pinheiral, que é o INPE. Então, no meu entendimento, não discordo do entendimento do doutor Magno, entende 1000 vezes mais do que eu sobre o assunto, eu estou apenas estudando direito, ele já é formado, mas com o meu entendimento, com o secretário, que ele me explicou, é que não vai interferir no pagamento de nenhum servidor hoje aposentado e nem daqueles que vão aposentar. Esse dinheiro é justamente para a manutenção do fundo de previdência, que hoje a prefeitura está tendo que tirar de outra secretaria, de outra dotação, para manter esse fundo de previdência. Então, esse dinheiro, esses 2%, que vai ser retirado do fundo, é para continuar no fundo, porém, para manutenção do fundo de previdência. Por isso, presidente, meu voto favorável. Continua a discussão. Em votação. Senhor presidente, eu votei a favor do pedido de vista do vereador. Até eu acho que deveria dar o pedido de vista, mas votei ontem a favor, né? A favor. Aí, com a explicação do vereador, eu, como funcionário, tá? Funcionário público, eu prefiro até me abster dessa votação. Sim, vereador. Continua a discussão. Boa noite, presidente, senhores vereadores. Mais uma vez, boa noite a todos. Respeito a opinião de todos, mas gostaria de, mais uma vez, frisar o respeito que eu tenho pelos secretários, pelo secretário que esteve aqui conversando comigo, Wagner, foi meu colega de infância, respeito muito a pessoa dele, de forma alguma estou aqui fazendo crítica, a minha preocupação é somente, meu entendimento, é um risco que a gente colocaremos, né, o INPE, o Pinheiral Prev, num risco iminente. Isso não tem, na minha opinião, jurídica, analisando como parlamentar aqui, eu tenho certeza que a avaliação atuarial não é feita à toa, portanto, tem toda a obrigatoriedade. E, com base nessa avaliação, eu tenho certeza que o risco é iminente e meu voto é contra. Infelizmente, eu gostaria de ter oportunidade de estar analisando melhor o projeto e indo conversar, né, com os responsáveis pela pasta, principalmente com o prefeito, mas infelizmente não foi possível. Entendo a opinião de todos, manter meu voto contra e Deus abençoe que não aconteça o pior. Continue a discussão. Senhores vereadores, boa noite. Senhor presidente, boa noite. Público presente, boa noite. Senhores vereadores, eu também estive com o secretário e estou com um projeto aqui em mãos e realmente está sendo feita uma pequena reforma mesmo no Pinheiral Prev. Ele está dando vida própria ao Pinheiral Prev. A partir de agora, o Pinheiral Prev vai andar sozinho, sem a prefeitura. No artigo 99, as despesas administrativas do regime próprio da Previdência Social do município
serão custeadas com até 2% do valor total da remuneração dos proventos e pensões pagos aos segurados. Tá? Então, a partir de agora, vai dar mais responsabilidade aos funcionários que estão lá, que são o gestor do RPPS, o responsável pela contabilidade, que são uma pessoa, o responsável pelo benefício, que é uma pessoa também, e o responsável pela tesouraria e gestão. Eles agora passam a responder pelo Pinheiral Prev. Então, isso aqui é uma pequena reforma também. Só isso, presidente. Continua a discussão. Presidente, é o que eu falei na votação do requerimento, eu fui a favor do requerimento para o vereador analisar melhor, mas infelizmente foi reprovado. Eu votei a favor ontem, presidente, e vou continuar com o meu voto a favor. Continua a discussão. Presidente, mais uma vez, o vereador Richard Couto de Brito acabou refrescando a minha memória aqui com relação a um ponto do projeto, onde na própria matéria, só um momento para me localizar, quando diz, dentro do projeto, no anexo 1 do artigo 2º, né, ele trata do quadro das funções de confiança do Fundo de Previdência Social do município de Pinheiral Prev. Meu entendimento, não tem como ter outro entendimento com relação a isso, é que essa função de confiança, onde inclusive trata de valores esses que, se a gente não pegar, né, para analisar com muita cautela, até porque a gente tem que ir até a prefeitura para saber dos valores. Os valores aqui está falando em um RF. Isso. Obrigado pela informação. Isso a gente sabe que isso tem atualizações anualmente. Então, senhores vereadores, esses 4 cargos aqui eu tenho certeza passarão a ser pagos pelo Instituto. Hoje, esses cargos, quem paga o salário desses cargos é o município. Passará a ser pago pelo Instituto. Isso aí, realmente. Isso já é uma despesa. Mas o impacto, vereador, só para eu terminar, por favor. O impacto que eu quero explicar, vereador, com todo respeito à opinião de Vossa Excelência, é que, se isso aqui der, na hora que nós calcularmos, que a gente não tem um valor exato para dizer aqui quanto é, se calcularmos isso aqui e der 20 mil reais mês, ou 10 mil mês, eu preciso calcular isso 13 vezes ano. E depois eu preciso calcular isso 5 anos. Preciso calcular esse valor atualizado lá depois de 5 anos, 1 ano, 2 anos. Tem que calcular ele em 10, em 15 e 20. Isso que eu estou deixando claro, que vai transformar um Instituto de Previdência que hoje ele está organizado em deficitário. Ele vai se tornar deficitário por conta disso. Porque não é só isso. Tem uns insumos, onde der os 2%, vai ser utilizado. 1%, 0,1%, a gente não tem noção da diferença que faz dentro de um cálculo desse. Porque é projeção para 10, 15, 20, 30 anos. Exatamente por isso que eu estou fazendo a defesa aqui, senhores. Não é por outro motivo. Eu não estou aqui para atrapalhar, para tumultuar de forma alguma. Como tenho certeza que vocês também não estão. Essa é a minha defesa, vereador. Eu tenho certeza disso. Tá? Eu estudei bastante isso aqui, entendo de uma certa forma, não tenho um conhecimento específico, principalmente conhecimento que tem o responsável aqui, o atuário responsável, Adilson Moraes da Costa, funcionário da Caixa Econômica, em Brasília. Tenho certeza que eu não tenho mais conhecimento que esse cara sobre a matéria. Então, essa é a minha preocupação. É com o futuro. Eu não estou preocupado com o amanhã. Estou preocupado com daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. É a necessidade do estudo da matéria para que seja realizado isso. Aprovação que não, é óbvio, né? Tem a questão da constitucionalidade, tem isso tudo. Com certeza os sindicatos vão tomar providência com relação a isso também. Né? Tem o sindicato dos professores, o sindicato dos servidores públicos, mas eu preciso falar, eu precisava
tentar fazer essa defesa. Mas agradeço e respeito a opinião dos senhores. Continua a Obrigado. discussão. Só para deixar bem claro aqui, que esses funcionários que lá estão são funcionários concursados, não tem nenhum cargo comissionado e vai ser pago, na verdade, só o valor de URF para os funcionários. É uma questão hoje de gratificação, porque tem funcionário hoje lá do INPE lá, que trabalha com milhões lá e recebe R$ 1.200. É uma responsabilidade muito grande para o funcionário. Então, essa é uma função gratificada que vai ser paga a eles. Tá? Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 5 votos a 1 e uma abstenção do vereador Luiz. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e o primeiro período da terceira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Coloco em discussão a ata desta sessão. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada. Boa noite.